Medida provisória número 1113, de 20 de abril de 2022. Altera a Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991. E a Lei número 13.846, de 18 de junho de 2019. Para dispor sobre o fluxo de análise de benefícios previdenciários e assistenciais sob avaliação do Instituto Nacional do Seguro Social, da Perícia Médica Federal e do Conselho de Recursos da Previdência Social. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei. Artigo 1º. Esta medida provisória altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019. Para dispor sobre o fluxo de análise de benefícios previdenciários e assistenciais sob avaliação do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, da Perícia Médica Federal e do Conselho de Recursos da Previdência Social. Artigo 2º. A Lei nº 8.213, de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 60. Parágrafo 14. Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá estabelecer as condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata este artigo será feita por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos, realizada pelo INSS. NR. Artigo 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a: Inciso 1. Exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejarão sua concessão ou manutenção. Inciso 2. Processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado. E inciso 3. Tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Parágrafo 6º. O segurado poderá recorrer do resultado da avaliação decorrente do exame médico de que trata o caput, no prazo de 30 dias, nos termos do disposto no artigo 126-A. NR. Artigo 126. Inciso 1. Recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários, exceto os recursos a que se refere o artigo 126-A. NR. Artigo 126-A. Compete à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, por meio da Subsecretaria de Perícia Médica Federal, o julgamento dos recursos das decisões constantes de parecer conclusivo quanto à incapacidade laboral e a caracterização da invalidez do dependente, na forma do regulamento. Parágrafo único.
A atribuição para o julgamento dos recursos a que se refere o caput será dos integrantes da carreira de perito médico federal e o julgador será a autoridade superior, de acordo com a hierarquia administrativa do órgão, aquela que tenha realizado o exame médico pericial. NR. Artigo 3º. A Lei nº 13.846, de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Inciso 1. O Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, Programa Especial, com o objetivo de analisar processos que apresentem indícios de irregularidade ou potencial risco de realização de gastos indevidos na concessão, no recurso ou na revisão de benefícios administrados pelo INSS. E parágrafo 2º. Integrará o programa especial, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 2º, a análise de processos administrativos de requerimento inicial e de revisão de benefícios administrados pelo INSS com prazo legal para conclusão expirado e que represente acréscimo real à capacidade operacional regular de conclusão de requerimentos, individualmente considerada, conforme estabelecido em ato do presidente do INSS. Parágrafo 4º. Integrarão o programa de revisão. Inciso 1. O acompanhamento por médico perito de processos judiciais de benefícios por incapacidade. E inciso 2. O exame médico pericial presencial realizado nas unidades de atendimento da Previdência Social quando o prazo máximo, cujo prazo máximo de agendamento de perícia médica for superior a 45 dias. NR. Artigo 10. Parágrafo 3º. Aplicar-se o pagamento de que trata o caput às tarefas extraordinárias a que se refere o parágrafo 4º do artigo 1º desta lei. NR. Artigo 4º. Os recursos de que trata o inciso 4º do caput do artigo 126 da Lei nº 8.213, de 1991, passarão a ser julgados pelo Conselho de Recursos da Previdência Social após a efetiva implantação das unidades responsáveis pelo seu julgamento e após a definição, no regimento interno do Conselho, dos procedimentos a serem observados em seu trâmite, na forma do regulamento. Artigo 5º. Os recursos de que trata o artigo 126, a da Lei nº 8.213, de 1991, interpostos anteriormente à data de entrada em vigor do regulamento a que se refere o caput do referido artigo serão julgados pelo Conselho de Recursos da Previdência Social. Artigo 6º. As parcelas de que tratam os incisos 1 e 2 do caput do artigo 2º da Lei nº 13.846, de 2019, serão renomeadas, respectivamente, para: inciso 1, Tarefa Extraordinária de Redução de Filas e Combate à Fraude, TRF, e inciso 2, Perícia Extraordinária de Redução de Fila e Combate à Fraude, PRF. Artigo 7º. Fica revogado o parágrafo 11 do artigo 60 da Lei nº 8.213, de 1991. Artigo 8º.
Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 20 de abril de 2022. Do 101º da Independência e 134º da República. Jair Messias Bolsonaro.